Ver gente chegando. Meu, Bruno. Ok. Me escutam bem? Estão me ouvindo? Sim, Bruno. Sim, sim. E muito bem. Vou compartilhar minha tela com vocês. Estão enxergando minha tela aí? Sim, Bruno. Sim? Muito bem. Muito bem, galera. Ontem nós começamos, né, a falar sobre a isomeria ótica, né? Então, nós vimos que o composto, o isômero óptico, ele tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda, né? E nós vimos esse esqueminha aí, em que a gente mostra que a luz natural, ela tem o plano de vibração em todas as direções. Então, nós utilizamos um polarizador, que normalmente é um prisma de Nicol, ok? E tem uma fenda, e essa fenda, ela vai polarizar, ela vai pegar apenas um plano de vibração. Assim, a gente polariza essa luz. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nós vimos que nós não tínhamos nenhuma substância oticamente ativa, então você vê o reflexo da luz, né, polarizada. Já nesse segundo exemplo aqui, nós temos a lanterna acesa, então nós temos o plano de vibração da luz em todas as direções, passando por uma fenda, que é o nosso polarizador. Esse polarizador, ele seleciona apenas um plano de vibração, ok? E aqui no meio, entre a fenda e a parede, nós temos uma substância oticamente ativa. O que essa substância vai fazer? Ela desvia o plano da luz. Nesse caso aqui, a gente percebeu que o desvio foi para a direita, porém também pode ocorrer para a esquerda. Então, nós vimos o seguinte: quando a luz polarizada, né, ela atravessa uma substância e não há nenhum tipo de desvio, significa que essa substância é oticamente inativa. Se o plano da luz polarizada for desviado para a direita, nós chamamos essa substância oticamente ativa de destrógera. Ok? Também podemos identificar pelo D ou pelo mais, ok? Sentido horário. Se o plano da luz polarizada passar pela substância oticamente ativa e for desviado para a esquerda, nós chamamos a substância de levógera. E aí nós identificamos, também podemos identificar pela letra L ou pelo sinal negativo, tá? Que quer dizer anti-horário. Nós também vimos que não é possível, através da estrutura da molécula, nós determinarmos se a substância é destrógera ou levógera. Apenas conseguimos fazer esse procedimento experimentalmente, através de um equipamento chamado polarímetro, que é isso que vocês estão vendo aí, né? Então, nós temos aqui a luz, a substância oticamente ativa fica dentro desse tubo, ok? E aqui nós temos o analisador, que vai determinar o ângulo, né, desse desvio, se for para a direita, se for para a esquerda, e o valor desse desvio, ok? Então, nós vimos o seguinte, que para que uma substância seja oticamente ativa, nós precisamos da existência da quiralidade, né?
Nós precisamos de moléculas que sejam assimétricas, que contenham carbono assimétrico, que nós chamamos de quiral. Então, nós vimos que quiral quer dizer mãos, okay? Vem do grego, e as nossas mãos são quirais, ou seja, elas são assimétricas, ok? Quando nós colocamos a mão esquerda em frente a um espelho, nós temos a imagem especular da mão direita, porém, nós não conseguimos sobrepor a mão direita sobre a mão esquerda, ok? Nossos pés também são assimétricos, a gente não consegue calçar o sapato do pé direito no pé esquerdo, ok? Então, essas são as condições, tá? Então, a molécula, ela precisa ser assimétrica para que haja a isomeria. E aí, olha só, na isomeria ótica, dentro da molécula, nós vamos procurar pelo carbono assimétrico. O carbono assimétrico, que é conhecido como carbono quiral, é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes, ok? Então, o ligante número 1 tem que ser diferente do número 2, que é diferente do número 3 e diferente do número 4. Então, os 4 precisam ser diferentes entre si. Então, nós vemos este caso aqui, em que nós temos o carbono no meio, ok? Então, aqui nós temos um espelho aqui no meio, então nós temos a imagem especular dessa molécula no espelho. E se nós pegarmos a primeira molécula e sobrepormos a segunda, a gente vai perceber que elas não encaixam, ok? Elas não são sobreponíveis, tá? Então, é uma molécula assimétrica, logo, nós temos a presença aqui do carbono quiral. Nós identificamos o carbono quiral através de um asterisco, ok? Então, ontem, foi isso que nós aprendemos a fazer, né? Nós aprendemos a determinar o carbono quiral dentro da molécula, ok? Então, hoje a gente vai dar continuidade no que a gente estava falando ontem. Todos estão me ouvindo, né? Tudo ok até aqui? Sim. Perfeito, muito bem. Então, olha só, agora a gente vai aqui a mais um exemplo, o ácido lático, ok? Esse ácido lático, será que ele apresenta isomeria ótica? Tem carbono quiral nessa estrutura? Vamos analisar carbono por carbono aqui, ó. Vamos começar por esse primeiro aqui. Será que esse carbono é um carbono quiral? Não, Não. Não, por quê? porque ele apresenta Três ligantes ligantes. iguais. Isso, ele apresenta 3 ligantes iguais, então ele não pode ser quiral. E esse segundo aqui? Esse sim. Sim, esse sim. Esse sim? Uhum. Este ligante, lembrando, hein? Não é o átomo ligado ao carbono, você vai pegar todo o ligante, tá? Então, este ligante é diferente deste, e é diferente deste, e é diferente deste. Então, esse carbono é um carbono quiral. Quiral. Como é que a gente identifica ele? Com um asterisco. Okay? E esse último aqui? Será que ele é quiral? Não, porque ele tem dupla ligação. É, tem duplo. Só por isso? Como é que é, Thiago? Porque só faz 3 ligações. Ele né? só tem 3 ligantes. Ele faz 4 ligações, mas só tem 3 ligantes. 3 Olha. ligantes. Okay? Isso, então ele não pode ser um carbono quiral. Certo? Tudo bem, gente? Sim. Ok? Sim. Olha só. E aí, nós temos aqui, ó. Então, nós temos que este carbono é um carbono quiral. Aqui nós temos um espelho, ok? Então, nós temos a imagem especular desse carbono quiral, ok? Então, esse daqui seria o objeto e esse seria a imagem especular do objeto no espelho. Bem? Então, olha só, gente, é o seguinte, toda vez que você tem um isômero, você vai ter um par para ele, pelo menos um par, tá? E aí, o que que acontece? Um deles vai ser o destrógeno e o outro vai ser o levógeno.
ok? Um vai ser destrógeno e o outro vai ser levógeno. Ah, mas qual é qual? Só através do polarímetro que a gente pode descobrir, tá? Então, ó, esse daqui é o ácido lático. Então, se esse daqui é o destrógeno, esse seria o ácido, nós poderíamos colocar como ácido lático, okay? Ou ácido mais lático, ou seja, estou querendo dizer que essa estrutura é uma estrutura que vai desviar o plano da luz polarizada para a direita, ok? Agora, este outro aqui, que é o levógeno. Oi. Dá para colocar Dex também? Não entendi, fala de novo. Também não dá para colocar Dex, DX. Não. Ou você utiliza a palavra destrógeno, ou você coloca o D, ou você coloca o mais. Tá? Tá certo. Okay? O D e o mais já está indicando que é destrógeno. Okay? O D que vem de destrógeno e o mais porque o ângulo vai no sentido horário. Okay? Agora, o ácido lático que desvia para a esquerda. Fala, querida. Qual que seria o ácido original? É que eu estou anotando aqui. Original? Pode escrever como lático, mas sem o lático, não tem o nome sem o lático. Ah, você está falando a nomenclatura normal. Você vai chamar esse daqui de hidroxi, esse daqui é um ácido carboxílico, certo? Então seria ácido, 2-hidroxi, aí nós temos 3 átomos de carbono, propanóico. Beleza. Okay? Então, olha só. Então, aqui, nós teríamos o ácido L-lático ou ácido menos lático. Tudo bem? Ok, crianças? Ok. Tá? Pergunta. Além de um ser a imagem especular do outro, eles são sobreponíveis, sim ou não? Não. Toda vez, gente, que nós temos, né, imagem especular, nós vamos chamar esses compostos de... Nós temos 3 nomenclaturas, só um minutinho. Tá? Então, olha só, nós temos algumas nomenclaturas, tá? Para esses isômeros. Primeiro, nós podemos chamar, eu vou colocar aqui embaixo, mas não é mistura racêmica, eu vou apagar aqui para dar continuidade. Nós podemos chamar, eu vou colocar assim, imagem especular é igual a, você pode chamar de enantiômeros, você pode chamar de enantiomorfos, ou você pode chamar de antípodas óticos. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Então, toda vez que você tem um isômero que é a imagem especular do outro, você pode chamar de enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas óticos, tá bom? É a mesma coisa, ok? Aí, olha só, o que acontece? Toda vez, se nós pegarmos 50% desse isômero do L, do destrógeno lático e do levógeno lático, se eu pegar 50% deste mais 50% deste, nós teremos, então, uma mistura racêmica, tá? Ou que a gente chama de racêmico, ok? Então, a mistura racêmica, tá? É uma mistura equimolar, ou seja, você pega a mesma quantidade do destrógeno e do levógeno, ok? E essa mistura, então, é uma mistura racêmica. Agora, imaginem vocês, se eu tenho 50% do destrógeno, o destrógeno desvia para a direita, o levógeno desvia para a esquerda. Pergunta, será que a mistura racêmica, ela é otimamente ativa ou inativa?
Pensa. Olha só. Um está desviando para a direita. E como eles são idênticos, os valores desse desvio são iguais. Okay? Eles desviam na mesma proporção. Então, um está desviando para a direita. O outro está desviando para a esquerda. Eu coloquei 50% de cada, que é a mistura racêmica. Será que ela é oticamente... Ela fazer algum tipo de desvio no plano da luz polarizada, sim ou não? O que vocês acham? Acho que Não. não. Então, não? Porque um cancela o outro. Exatamente, senhor Thiago. Muito bem, é isso mesmo, tá? Então, a mistura racêmica, ela é inativa, ok? Porque um está anulando o outro. Perfeito. Tudo bem, gente, até aqui? Ok? Então, para cada isômero destrógeno, você sempre vai ter um levógeno, ok? E se eu pegar 50% do destrógeno com 50% do levógeno e misturar, eu tenho uma mistura racêmica, que é inativa. Ela não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Tudo bem, criança? Sim? Tudo, Dani. Sim. Ok, então vamos prosseguir aqui. Olha só. Fala. Então, toda substância opticamente inativa, na verdade, é 50% de cada? Como é que é? Toda substância que é opticamente inativa. Você perguntou se toda... Toda substância opticamente inativa. E é uma mistura racêmica? É. Não. Não? Eu posso ter uma substância que é inativa, porque não tem quiralidade, certo? Eu posso ter uma substância inativa que seja um meso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, não é porque é inativa que é uma mistura racêmica. Quando for mistura racêmica, você tem que entender que foi uma mistura. É até chamada de seguinte, é inatividade por compensação externa. Ou seja, por quê? Porque alguém pegou e fez o experimento, misturou 50% de cada. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar de compensação externa, está se falando de mistura racêmica. Daqui a pouco a gente vai falar da compensação interna. Tudo bem até aqui, gente? Posso prosseguir? Posso? Sim. Pode. Sim. Então, fala para mim, o que é um enantiômero mesmo? É mais especular. Imagem especular. Exatamente, perfeito. E é a mesma coisa que antípoda ótico ou enantiomórfico, ok? Então, olha só, seguinte. Compostos com um número de átomos de carbono assimétricos diferentes. Então, olha aqui. A gente pode calcular o número de isômeros óticos para determinadas para as fórmulas, ok? Dependendo do número de carbonos quirais, tá? Essa fórmula é a fórmula de Van Hoff e é a seguinte. Quando a gente quer determinar o número de isômeros óticos ativos, a gente faz a seguinte continha, 2 elevado a n. Esse n aqui é o número de carbonos quirais que temos na fórmula. Ok? Agora aqui, ó, número de misturas racêmicas. Número de misturas racêmicas sempre vai ser 2 elevado a n menos 1, sendo que n é o número de carbonos quirais, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos este composto. Seguinte, tem carbono quiral aí? Sim. 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 Esse primeiro aqui é quiral? Não. E o segundo? Sim. É. Então, esse carbono é quiral porque tem 4 ligantes diferentes. E esse aqui? Também é. Também é quiral? Tem 4 ligantes diferentes. Perfeito. Então, nós temos 2 carbonos. Diga, querido.
Qual que é a fórmula para determinar o número de misturas racênicas, por favor? 2 elevado a n menos 1. Beleza, obrigado, Pro. Okay? Então, olha só. Eu quero determinar o número de isômeros possíveis para essa fórmula. Então, se eu quero saber o número de isômeros óticos, o que eu faço? 2 elevado a n, certo? Quantos carbonos quirais nós temos? 2. N equivale ao número de carbonos quirais. Então, 2 elevado a 2. Ok? Então, quantos isômeros são possíveis para essa fórmula? São 4. Gente, 2 elevado ao quadrado? 4. 4. Certo? 4. Aí, ó, detalhe importante, tá? Desses 4 isômeros, 2 serão destrógeros e 2 serão levógeros, ok? Nós teremos, para cada destrógero, você tem um levógero correspondente, ok? Que é o enantiômero. Então, olha só, desses 4, 2, metade desvia para a direita, metade para a esquerda. Fala, Fabrício. Nunca vai ter... Sempre vai ser um número par, então. Oi, Pro, tá me escutando? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá cortando, não estou ouvindo. Fala de novo. Tá escutando agora? Tô. O número de isômeros sempre é par, então? Fabrício. Deixa, depois eu Não te pergunto. entendi. Depois eu pergunto. Agora eu te escutei bem. Então tá bom. O número Então, de isômeros sempre par? Sempre par. Sim. Porque você sempre vai ter um destrógero e um levógero, tá? Beleza. Ok? Então, gente, olha só. Se eu quiser saber o número de misturas racêmicas, então eu faço 2 elevado a n menos 1. Então, 2 elevado. Nós temos 2 carbonos quirais, n vale 2, menos 1. 2 menos 1, 1. Então, 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ou seja, nós teremos 2 misturas racêmicas. Aí, olha só. Aqui abaixo, eu coloquei as possíveis isômeros, tá? Então, coloquei aqui, ó, primeiro, aí a imagem especular dele, ok? Então, a primeira possibilidade, olha só. Coloquei aqui, né, ó, os isômeros estão em lados opostos aqui, e aqui, neste outro, coloquei eles do mesmo lado, ok? Ó, são imagem especular um do outro, ok? Ó, então, nós temos 4 possibilidades. Porém, olha só, eu falei para vocês que enantiômeros, ou antípodas óticos, ou enantiomorfos, são imagens especulares, certo? Vou chamar esse daqui de número 1, esse de número 2, este daqui de número 3 e esse de número 4. Os senhores me digam o seguinte, o número 1 e o número 2 são enantiômeros, sim ou não? Sim. Sim, porque são imagem especular um do outro. Agora, se eu perguntasse para você o seguinte, o número 1 com o número 3. O número 1, olha só, com o número 3. Seria imagem especular um do outro? Não. 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 Então, eles não são enantiômeros, tá? Quando isso acontece, nós damos a eles outra nomenclatura. Eles são chamados de diastereoisômeros. Tudo bem? Você pode escrever, por favor? Meu Deus, esse Deus foi tão desesperador, Thiago. É um nome muito grande. Nossa. Ô, Dani, Oi. todas as possibilidades, por exemplo, deu 4, eu vou ter que representar as 4 sempre, por exemplo, se der 8, eu vou ter que fazer as outras. Não, isso é muito difícil de ser solicitado. E o pedido para você determinar o número de isômeros possíveis, tá? É que eu só estou te explicando, mas você precisa saber para você entender o que é um enantiômero e o que é um diastereoisômero, tá?
Mas isso não é cobrado, tá. é muito difícil de ser cobrado. Imagina que você tem um isômero que você tem 16 possibilidades. Como é que você vai montar 16 isômeros? Entendeu? Pois é, uma loucura. Ai, menos mal. Você precisa saber, o que você precisa saber é determinar o número, tá bom? Tá bom. Então, olha só, crianças. Então, o número 1 e o número 2 são enantiômeros. Se eu perguntasse o número 3 e o número 4, são enantiômeros ou diastereoisômeros? Enantiômeros. 4. 3 e o 4 são? 3 e 4 é enantiômero. Enantiômeros, porque um é a imagem do outro, um é a imagem de espelho do outro, imagem especular. Agora, se eu perguntasse o 1 e o 3, enantiômeros ou diastereoisômeros? Aí é Diastereoisômeros, né? diastereoisômeros. Olha só, diastereoisômeros. E se eu perguntasse do 3 com o 2? Ó, 3 com o 2. É diastereoisômeros também, né? Diastereoisômeros. Isso, perfeito. Pronto, vocês entenderam o que é um enantiômero, o que é um diastereoisômero, certo? Perfeito? Então, olha só. Então, essas são as 4 possibilidades que a gente viu aqui em cima através da fórmula de Van Hoff, ok? Então, você tem 4 possibilidades. Agora, em relação à mistura racêmica. A mistura racêmica, eu não posso pegar o número 1, por exemplo, e misturar com o número 4, porque eles não são enantiômeros, eles são diferentes, certo? São totalmente diferentes. Eu só posso fazer mistura racêmica com o levógero e o destrógero que seja enantiômero, ok? Então, no caso aqui, ó, eu posso pegar 50% deste e posso pegar 50% desse. Então, aqui eu tenho uma mistura racêmica e aqui eu posso pegar 50% deste e misturar com esse, porque são enantiômeros. Então, quantas misturas racêmicas a gente consegue aqui? Só 2. 2. Olha só, agora a gente vai lá em cima na fórmula, ó, a fórmula que a gente acabou de calcular para a mistura racêmica, 2 elevado a n menos 1. Então, aqui, ó, chegamos à conclusão de que nós podemos ter 2 misturas racêmicas. Certo, criança? Tudo bem até aqui? Tá certo. Uhum. Ok? Tá? Então, olha só. Então, por exemplo, essa aqui. Faz aí no seu caderno. Vou te dar 1 minuto. Eu quero saber o número de isômeros oticamente ativos, ok? Para essa molécula e o número de misturas racêmicas para essa molécula. Eita, lá. Daqui a pouco a mamãe olha. Vai lá, 1 minutinho. Vai colocar a blusa de frio. Pronto, Pro. Pronto? Então, vamos lá. Fala para mim. Esse primeiro aqui, tirar o sim ou não? Não. Esse segundo? Sim. 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 Esse terceiro? Também. Sim. Bem. E este? Também. Sim. Sim. E este? Sim. E o último? Sim. E o último? Não. 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 E nós temos 4 carbonos quirais. Então, nosso N é igual a 4, certo? Então, ele quer saber o número de isômeros oticamente ativos. Então, vou fazer 2 elevado a N. Então, 2 elevado a
4. Quanto é 2 elevado a 4? 16. 16. Aí eu posso concluir o seguinte, que desses 16, 8 são de estrógeno e 8 são levógeros. Ok? Uhum. Era em relação à mistura racêmica. Em relação à mistura racêmica, a formulinha que a gente vai utilizar é 2 elevado a n menos 1. Então, 2 elevado a 4 menos 1, que vai ser 2 elevado ao cubo. Quanto é 2 elevado ao cubo? 8. Certo? Que é a metade dos isômeros óticos, ok? Você sempre vai pegar um destrógeno e um levógeno, então, 8. Professora, essa relação sempre acontece? Oi? Essa relação sempre acontece? Sempre. Tudo bem, gente? Difícil? Não, né? Super fácil. Aí, olha só, nós temos aqui um caso especial, tá? Fala para mim quantos isômeros, quantos carbonos quirais nós temos aí nessa molécula. 2, né? 2. Esse aqui? Não. Esse? Não. Segundo E o terceiro? e o terceiro. Perfeito. Então, nós temos 2 carbonos aí que são quirais. Aí, gente, olha só que coisa interessante. Vamos observar os ligantes desses carbonos. Hidroxila, hidroxila. Hidrogênio e hidrogênio. Grupo carboxila, grupo carboxila. Certo? E aí você tem aqui, ó, se eu for pegar para esse primeiro carbono aqui, então eu tenho uma hidroxila, eu tenho uma carboxila, eu tenho hidrogênio e tenho todo esse grupo. Se eu for pegar esse segundo aqui, eu tenho uma hidroxila, tenho um hidrogênio, tenho uma carboxila e tenho todo esse grupo. Ou seja, a gente pode concluir o seguinte, que os 2 carbonos quirais, eles são iguais. Concordam comigo? Eles são idênticos. Se eu pegasse aqui, ó, colocasse um espelho aqui, e eu fizesse aqui a imagem especular, eu conseguiria sobrepor essa molécula aqui à molécula que apareceria aqui no espelho? Sim ou não? Sim. Sim. Ou seja, apesar de ter carbono quiral, essa molécula apresenta uma simetria. Se eu colocasse um espelho bem aqui no meio, ó, separando os 2 carbonos quirais, vocês concordam comigo que eu enxergaria a molécula como um todo? Sim. Compreendo. Coloca o espelho bem no meio, fala. Essa simetria tem algum nome específico? Não entendi, Fabrício. Simetria tem um nome específico? Tem algum nome específico para esse acontecimento? Tem, calma, meu filho, calma. Tá? Então, essa molécula aqui, ela apresenta um plano de simetria, tá? Então, aqui a gente vai formar um tipo diferente de isômero, ok? Se fosse para a gente calcular aqui a quantidade de isômeros, quanto seria pela fórmula de Van Hoff? Vocês me diriam quantos isômeros possíveis nós teríamos aí? 4, né? 4, pô. 4, né? 4. Isso mesmo. Então, olha só. Vamos às possibilidades. Então, eu desenhei aqui 2 possibilidades, ok? Olha só. E eu percebo que um aqui é a imagem especular do outro. Pergunta, se sobrepõe, sim ou não? Não. Esse não se sobrepõe. São imagem especular, posso chamar de enantiômeros, enantiomorfos ou antipodazóticos, sim ou não? Sim. 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 Então, esses aqui eles são enantiômeros, ok? Perfeito. Agora, outra possibilidade aqui.
Olha só, que é quando a gente tem as duas hidroxilas do mesmo lado aí da molécula, que foi o caso que eu mostrei logo acima. Se a gente colocar um espelho no meio, a gente percebe que tem um plano de simetria nessa molécula. Gente, o que acontece aqui? Olha só. No primeiro caso, eu sei que eu tenho carbono quiral aqui, tenho carbono quiral aqui. Eu vou chamar o ângulo de alfa, tá? Vamos trabalhar nas possibilidades. Pode ser que esse primeiro carbono aqui desvie o plano da luz polarizada para a direita. Pode ser que esse segundo também desvie o plano da luz polarizada para a direita, ok? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um destrógeno, ok? Só que a gente vai ter o seguinte, 2 vezes alfa, ou seja, foi desviado 2 vezes para a direita, e como foi para a direita, eu vou chamar esse enantiômero aqui de destrógeno. Segunda possibilidade, pode ser que esse carbono aqui desvie o plano da luz polarizada para a esquerda. Ai, caramba. Para a esquerda, então vou colocar aqui, ó, sinal de menos, ok? Pode ser que esse segundo aqui também desvie para a esquerda. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos 2 vezes alfa, ou seja, está desviando 2 vezes para a esquerda. Vou colocar o L aqui, determinando que ele é um levógeno, ou seja, para um destrógeno eu tenho um levógeno. Perfeito, são enantiômeros. Já aqui, o que pode acontecer, né? Eu posso ter esse primeiro carbono aqui, desviando o plano da luz polarizada para a direita. Okay? E eu posso ter o segundo, desviando o plano da luz polarizada para a esquerda. Aí eu pergunto para os senhores, faz a soma. 0. 0. Sério. Perfeito. 0. Gente, seguinte, toda vez que a gente tem 2 átomos de carbono quirais, né? Ou seja, eles são assimétricos, mas a molécula não é quiral, porque ela não se sobrepõe, ok? Ela tem um plano de simetria. Aí nós temos um mesoisômero, ok? Então, um mesoisômero. Então, esse meso, pergunta para os senhores, esse meso, ele vai ser oticamente ativo, sim ou não? Sim. Pensa, analisa o que você acabou de fazer aqui a respeito do ângulo. Esse não. Analisa. Olha só, você tem um átomo de carbono que está virando para a direita e você tem um átomo de carbono dentro da própria molécula que está virando para a esquerda. Certo? E o ângulo é igual, porque a gente está falando de alfa, eles são iguais, ok? A alfa está representando um valor. Um está para a esquerda, outro está para a direita, então, meso é um isômero que é oticamente ativo, sim ou não? Esse não, porque é 0. Isso. Então, o meso, gente, sempre vai ser inativo, ok? Então, olha só. Nós vimos que são 4 possibilidades, Sim. certo? Tem 2 possibilidades. Fala, querido. Pode repetir o que é mesoisômero? No meso, você vai ter 2 átomos de carbono. Você vai perceber que eles são quirais, porém eles são idênticos, ok? Você vai perceber que a sua molécula tem um plano de simetria, ela é simétrica, ela se sobrepõe, ok? Ela se sobrepõe. Então, você tem a isomeria, porém, ela não é, a molécula não é quiral, por quê? Porque ela não se sobrepõe. Então, o que acontece? Toda vez que isso acontecer, você tem um meso, 2 átomos de carbono idênticos, ok? Que são quirais, mas são idênticos. Então, você tem o meso. O mesoisômero não vai ter isomeria ótica, ele não é ótico, ele é inativo, é oticamente inativo, ok? E, gente, por compensação interna, enquanto a mistura racêmica é por compensação externa, porque você está misturando 2 compostos, esse é por compensação interna. Por quê? Porque é dentro da própria molécula que ocorre esse processo, ok? Um carbono desvia para a direita e o outro para a esquerda. Tudo bem até aqui? Tudo bem, criança? Gente, fala alguma coisa.
favor. Tá? Então, olha só. Então, possibilidades, para a gente encerrar. Possibilidades, então. Então, nós temos 2 isômeros, um levógero e um destrógero. Nós temos um mesoisômero. E a outra possibilidade é uma mistura racêmica, ok? Então, nós podemos pegar 50% do destrógero, 50% do levógero e fazer uma mistura racêmica, certo? Então, essas são as nossas possibilidades. Tudo bem, criança? Sim, Professora, eita, talvez. isso daí também forma mistura racênica? Forma isso daí também? Sim, porque você tem um par de enantiômeros. Você não tem um par de enantiômeros? Sim, tem. Tem? Então, Sim. esse par pode formar uma mistura racêmica. Então, você tem uma mistura racêmica, que não é uma substância, hein? Tem uma mistura racêmica, você tem 2 substâncias que são uma destrógeno e outra levógeno, você tem uma terceira substância que é o mesoisômero, ok? Forma, no caso, 2 misturas racêmicas, né? Uma. Não. É uma, porque é... Porque você só tem um par de enantiômeros, certo? Então, você só forma uma. Aí, olha só para a gente encerrar, tá bom? Então, aqui, ó. Fala para mim, esse isômero aí. Quantos carbonos quirais ele tem? 2. Tem 2. Tem esse e tem esse. Idênticos? Sim. Sim. Mesmo Então, vai variante. acontecer a mesma coisa. Então, nós temos aqui também, ó, tem um plano de simetria. Então, nós teremos aqui dois isômeros que são enantiômeros, certo? Você vai ter um levógeno e um destrógeno. Você vai ter um meso, que é essa estrutura que a gente está vendo aí, ó, ok? Já com um plano de simetria. E você vai ter uma mistura racêmica, certo, gente? Então, toda vez que você tiver esse processo, você tiver 2 carbonos quirais que são idênticos, você sempre vai ter a presença do meso. Tudo bem, crianças? Fala, querido. Mas tem 2 carbonos quirais ali no começo, certo? Então, como que tem só uma mistura racêmica se 2 elevado a 1 é o próprio 2? Fabrício. Essa pergunta, querido. Você escutou bem, Pro, ou não? Fala de novo. Como que vai ter só uma mistura racênica se tem 2 carbonos quirais e 2 elevado a 1 é o próprio 2? Fabrício, por isso que eu abri a molécula para você enxergar isso. Olha só. Por que eu só tenho uma mistura racêmica? Porque eu só tenho um par de enantiômeros. Olha só, eu só tenho um par. Esses 2 carbonos Porque ela aqui, reflete ó, e se sobrepõe. eles se equivalem, entendeu? Eles são idênticos, eles se equivalem. Então, eu não formo 2 pares de enantiômeros, eu formo um par, que é esse daqui, ó. Quando é que eu tenho uma mistura racêmica? É quando eu pego 50% de um, que é destrógeno, e pego 50% do outro, que é levógeno. Aí eu tenho uma mistura racêmica. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho como fazer outra mistura, só tenho como fazer uma, porque eu só tenho um par, certo? Os isômeros precisam ser equivalentes. Eu tenho que ter um destrógeno e um levógeno que sejam iguais, ó. Tá vendo? Então, eu só tenho uma possibilidade de ir para racêmico. Entendeu? Isso ocorre porque tem 2 carbonos quirais que são equivalentes. Que são idênticos. São idênticos. Eles são idênticos. Você vai perceber que os 4 ligantes são iguais, tanto para um quanto para o outro. Toda vez que esse processo ocorrer, você tem o mesmo. Isso acontece com 2 ou pode acontecer com 4, 8? Não, só com 2. Tá bom. Só com 2. Você vai ter a simetria dentro da molécula. Fala, Tiago, para a gente encerrar. Esse, então, é um caso especial, né? Que não vai encaixar na fórmula. É um caso especial. Sim, senhor. Tá? Um caso especial. Não se encaixa. Okay? Mas você vê que pela fórmula você consegue prever. Deu 4. Ótimo, deu 4, mas aí você vai ter que fazer a análise. Desses 4, 2 são isômeros, 1 é meso
e o outro é a mistura racêmica. Ponto final. Tá? Mas 4 isômeros óticos você não vai ter, você vai ter 3. Certo? Sendo um deles o meso. Tá? E um par de enantiômeros. Gente, olha só, tarefa para casa, tá? Exercícios da apostila, página 21 e 22. Fez o exercício, manda foto pelo grupo da sala, ok? Quem está sem a apostila, dá uma olhada lá no Positivo On, faz um caderno mesmo e me manda. Tudo bem, criança? Até quando, Pro? Até amanhã. Ok? Tá bom. Esse Beleza, assunto Dani. vai cair na prova, tá? Vai cair até aí, e aí a semana que vem a gente termina, tá? A gente termina o restante. Tá? Qualquer dúvida, me manda mensagem, ok? A gente vai falando. Se tiver qualquer dúvida, tira a foto do caderno, da apostila, manda, aí eu vou dando uma olhada, vou falando se está certo ou se está errado. Tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas, um bom dia para vocês, bom final de semana, e a gente se vê na próxima quarta. Ok? Pra você também, Ei. Dani. Beijo. Ok. Tchau, Pro. Dani. Tchau, Pro. Queridos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, meus amores. Vão com Deus.